acontecendo. Vamos ver então quais são as lições do encontro entre Jesus e João e por que nós estamos falando que todos terão a mesma reação, mas alguns não deveriam ter essa reação. Vamos caminhar juntos aí. Primeira lição do texto dessa noite vem aí. Ao encontrar com Jesus o juiz, lembrando, por que Jesus o juiz? Do capítulo 12, do versículo 12, do capítulo 1 até o verso 17, tudo isso que você viu, vestes compridas, cinto de ouro, olhos de fogo, tudo isso é descrição de um juiz que vai examinar com rigor, um juiz cujos olhos penetram, enxergam tudo, um juiz que tem uma espada na boca, no sentido da sua palavra afiada, que diz, você está condenado, você está livre, você vai ser destruído ou você vai ser salvo. Esse é a assustadora imagem de alguém com tamanha glória produziu em João, o discípulo amado, aquele que andava com Jesus, algo interessante. Então, veja, ao encontrar com o juiz Jesus, todos terão grande medo. Preciso que você entenda isso. As pessoas muitas vezes esquecem de ler a Bíblia como um todo, mas quando você olha o panorama bíblico, pessoas que tiveram contato com a divindade, contato próximo demais com a divindade, tiveram muito mais profundo medo, foram tomados de um terror assustador. Hoje é um tal das pessoas falar assim, eu queria ver Deus. Olha, se Deus aparecer para você, um pouco parecido com o que apareceu aqui para João, você vai desfalecer, você não vai ficar alegre. Não estou falando que ele é ruim, eu estou falando a reação que produz em você. Jesus desceu a esse mundo e encarnou, ele veio num bebê, porque se ele se manifestasse como ele é, quem resistiria? No Antigo Testamento, Deus falou para Moisés, chamou Moisés, olha, eu quero te usar. Como é que Deus apareceu? Deus apareceu numa sarça, numa planta que queimava, pegava fogo e não se consumia. E Moisés falou, nossa, que coisa interessante, a planta está pegando fogo, mas as folhas não queimam. Por que Deus decidiu aparecer numa sarça, numa planta? Porque se ele aparecesse da forma como ele é, Moisés não resistiria, Moisés não viria observar. E aí Deus conversa do meio da sarça com ele. Nós vemos isso que quando Moisés liberta o povo e ele vai até o Monte Sinai, Deus fala, Moisés, suba aqui no monte, eu quero falar com você. E Moisés sobe no monte e ele não vê Deus, mas Deus fala com ele. Quando ele desce do monte, o povo está fazendo uma grande orgia, uma grande festa pagã terrível, destrutiva. E o que acontece? Diante desse cenário terrível, Deus vai punir o povo. Mas o povo questiona Moisés e diz, por que Deus só fala com você? Por que você é melhor que nós? Nós somos israelitas todos. Nós também queremos falar com Deus. E Moisés leva a questão a Deus. Deus falou, tá bom, fala para o povo se santificar durante 3 dias, daqui 3 dias eu desço. E Deus falou, coloque um termo, faça uma marca no pé do Sinai que ninguém ultrapasse, nem animal, homem, mulher, criança ou animal que ultrapassar será morto. E durante 3 dias o povo se purificou. E no 3º dia Moisés se colocou no termo, no limite do que Deus falou, e o monte começou a ficar vermelho, fumegante na ponta, como um vulcão prestes a explodir. Raios e trovões para tudo que é lado. E a nuvem começou a descer. Uma nuvem começou a cobrir a montanha de cima a baixo, se aproximando. E à medida que a nuvem se aproximava, o vento se tornava mais forte e um som de trombeta tremendo aumentava. O povo começou a gritar para Moisés, por favor, fale você com Deus, ninguém vai sobreviver se ele chegar aqui. Medo, a presença, a proximidade com alguém tão poderoso causa medo. Josué capítulo 1, Josué em diante, quando Josué vai entrar na terra prometida, ele vai lutar contra Jericó. Estou passando por fatos aqui para ajudá-los. E Josué vai orar, pedindo a Deus sabedoria. Ele está preocupado com a luta contra Jericó. Enquanto ele se afasta para orar, aparece um homem com uma espada na mão. E Josué olha para ele e pergunta, você é um dos nossos ou você é um dos deles? E ele diz, não sou um de vocês e nenhum dos deles. Pelo contrário, eu sou príncipe do exército do Senhor. Josué se prostra. Josué cai em terra. Em Isaías capítulo 6,
Isaías começa o capítulo 5, ele vem falando: ai dos que chamam mal de bem, ai dos que puxam a iniquidade com correntes, ai dos que bebem, e ele vai falando, ele vai pronunciando esse ai de juízo, ai de vocês, ai de vocês. E depois de pronunciar em Isaías capítulo 5 uma série de ais, ele começa o capítulo 6, ele fala: no ano do rei Uzias, da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Isaías fala que está olhando para o lugar, e ele fala: enquanto eu contemplava o Senhor sentado no trono, a orla, a aba da veste, a barra da veste do Senhor cobria o templo. Pode imaginar o tamanho do que ele viu? A barra das vestes do rei cobriam o templo. E o chão começou a se encher de fumaça. E as bases do limiar, as estruturas do lugar começaram a se mexer. Isaías está olhando, ele fala: que lindo! E ele olha ao Senhor, e em volta do Senhor os anjos estão voando, com 6 asas. Com duas eles cobriam o rosto, para não olhar para Deus. Com 2 eles cobriam os pés. E com as outras 2 eles voavam, você não caía. Então tem 6. Então estão lá. E eles não estão olhando para Deus. E enquanto eles andam ao redor de Deus, eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus de Israel. E os anjos não olham para Deus. E eu fico contemplando um minutinho a cena. Os anjos estão cobrindo o rosto, e Isaías está lá, com o rosto descoberto, falando: nossa, que lindo! E os anjos olhando, falam: o que é aquilo? Ele está olhando, fala para ele não olhar. Tarde demais, Isaías está olhando. E de repente, ele é tomado pela consciência do que está acontecendo. E ele fala assim: ai de mim, os meus olhos viram o Senhor, vou morrer, vou ser fulminado. O terror tomou conta dele. Não foi a paz, não foi a alegria. Ele vislumbrou aquilo que os anjos não olhavam, e logo depois ele foi tomado de profundo medo. E quem é que Isaías está vendo? Isaías está vendo Jesus e não Deus o Pai. Em João, capítulo 12, é dito sobre ele. Jesus fala sobre Isaías, falando assim: porque Isaías viu o Filho. Ele vai fazer menção, eu não tenho tempo de explorar isso aqui agora. Ninguém viu Deus o Pai. O próprio Jesus falou: ninguém viu o Pai, a não ser o Filho, que procede dele e revelou para vocês. Então ninguém viu o Pai. Moisés falou: deixa eu ver o Senhor. E Deus disse: não, Moisés, homem mortal não pode me ver e permanecer vivo. Mas deixarei você ver a minha glória. Quem olhar a minha face morrerá. E ele coloca Moisés numa fenda de uma pedra, empurra Moisés dentro e fala: eu vou cobrir o seu rosto com a minha mão. E quando eu passar por você, Moisés, eu tirarei a minha mão e você verá a minha glória. Deus não tem forma física, por isso que ele não está falando: você não verá minhas costas. Ele fala: você verá a minha glória por trás, seja o que for isso. E Moisés contemplou aquilo. Ninguém viu Deus o Pai. E quando eles contemplam o Filho em glória, eles ficam com medo. E o que acontece aqui, então, agora você está entendendo. Ele vê Jesus ressurreto com tamanha glória, com tamanho poder. E o que acontece imediatamente é que ele é tomado por grande medo. E o texto fala que ele caiu como morto aos seus pés. A expressão que eu quero que você anote ou destaque na sua Bíblia é a palavra como. Como não é que ele morreu, como é parecido. Eu caí como um morto. Como é que um morto cai? Como é que alguém que está vivo, de repente, tem um mal súbito, morreu? Como é que ele cai? Ele vai, ok? Não é que as pessoas falam assim: não, ele caiu de joelhos, ficou meio assim sonolento. Não. Qual é a palavra que nós usamos aqui? Ele teve um desmaio. Ele desfaleceu. Ele não suportou a imagem de Cristo. E ele falou: nossa, as forças caíram. Isso acontece até na manifestação angelical. Alguns anjos, quando eles se manifestam a homens de Deus, os homens de Deus caíram por terra. Deixe marcado aqui, abre em Daniel capítulo 10. Naqueles dias, versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, jejuei por 3 semanas. Daniel então faz um jejum, faz 3 semanas para ajudar, que ele não está comendo.
E ele fala assim, verso 5, levantei os olhos e eis que havia um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro, bem parecido com a visão de aqui. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços brilhavam como bronze polido e as suas palavras como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Então ele diz assim, estavam várias pessoas, ninguém viu, só eu vi, mas os demais ouviram. Então Deus abre os olhos de Daniel, Daniel ouve e vê, os amigos só escutam. E o texto fala assim, só eu tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram. No obstante, caiu sobre eles o quê? Grande alegria? É isso que está aí? Só de ouvir a voz do ser angelical, houve pânico sobre eles. E o texto fala assim, fugiram e se esconderam. Se esconderam do quê? Eles não estavam vendo nada. Mas o som, quando eles ouviram a voz, sem entender o que era, eles fugiram. E o texto diz, 8, fiquei, pois, eu só, contemplei essa grande visão. E o que aconteceu com ele? Não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, e eu não retive força alguma. O que acontece com ele? Daniel, um homem amado por Deus, ele contempla o anjo, ele fica pálido na hora e ele desfalece. Nós estamos falando de teofanias, aqui no caso é um anjo, tá? É uma manifestação angelical, mas uma teofania, teo de Deus e fania de faneros, de manifestação no grego. Teofanias, cristofanias, elas colocavam pânico nas pessoas. É por isso que Jesus encarnou, para ser um de nós. Se Jesus aparecesse dessa forma e falar, eu sou o Salvador, vim de me abraçar, deixar vir as minhas criancinhas, as criancinhas iam para ele daquele jeito? Então você está vendo, e o texto diz assim, não retive força alguma quando ouvi a voz das suas palavras, e ao ouvir caí sem sentidos com o rosto em terra. Então Daniel é igual João, ele desmaia, ele desfalece. Eis que certa mão me tocou, me sacudiu e me pôs sobre os joelhos e palmas das minhas mãos. Daniel ficou como? De 4. Ele caiu com o rosto em terra, o anjo vem até ele, põe a mão sobre ele e fala, levanta. Ele acorda, mas ele não tem força, ele fica de 4, palmas das mãos e joelhos no chão, como um animal. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, olha que lindo, ele está morrendo de medo, e o anjo fala, olha, não se preocupa não, você é uma pessoa muito amada. Então não confunda. João e Daniel, quando tiveram contato com a divindade, aqui um anjo apenas, terror tomou conta deles. Não dá para explicar o texto, eu estou mostrando para vocês, eu poderia ficar passando por diversos textos, cuja proximidade com Deus gerou pânico. Por isso, João, depois de contemplar todas essas coisas, ele olhou e falou assim, caí imediatamente como um morto. O discípulo amado, o discípulo mais próximo do grupo de Jesus, desfaleceu diante da glória do rei que vem pela frente. É preciso que você considere isso. Nós não somos tão próximos quanto João, somos amados também. Mas você não tem essa proximidade que João tinha. João esteve no grupo seleto que estava em Mateus 17, no chamado Monte da Transfiguração. Jesus já tinha se transfigurado, mudado de figura na frente dele. Enquanto eles estão no alto de uma montanha, as vestes de Jesus ficaram brancas e o seu rosto começou a brilhar. Naquela ocasião, Pedro, Tiago e João estão mais afastados, eles não desfalecem. Mas Jesus não se manifestou dessa forma aqui. Mas aqui nesse caso, é preciso que você guarde. Haverá um dia em que todas as pessoas estarão diante do juiz. E naquele dia, todos tremerão. Todos.